Então o preço do Bitcoin retornou à casa de 60 mil dólares. E o que fazer nesse momento? Se você acompanha o canal, você já viu que eu fiz compras legais lá na casa de 54 mil dólares e na casa de 57 mil dólares. Como o preço retornou para essa casa de 60 mil dólares, eu vou aguardar um pouquinho para ver o que vai acontecer quando o Fed iniciar o ciclo de cortes nas taxas de juros. Vou mostrar o que o histórico, do preço do Bitcoin falou em relação a isso. Afinal de contas, se você reduz a taxa de juros, você está jogando liquidez para o mercado de criptomoedas. Só que tem um pequeno porém, que é o seguinte: quando o Fed baixa essa taxa de juros, ele está abrindo uma possibilidade de marcação a mercado. Ou seja, os títulos do governo americano, eles começam a se valorizar. A valorização praticamente garantida dos títulos do governo americano. As pessoas que têm muito dinheiro vão fazer basicamente ali um trade garantido. Então o que elas vão fazer? Retirar de tudo que for liquidez e trocar por títulos do governo americano. Imagina o governo baixando as taxas de juros de 5 para 2,5 praticamente. É um trade garantido aí de quase 100%. É muito mais garantido você fazer isso do que se arriscar em mercados de renda variável, né? Um conselho nesse momento, porque na minha visão, boa parte das altcoins vão cair muito mais. Imagine que o Bitcoin ele volta para casa de 30 mil dólares. E eu não acho nenhum absurdo, eu vou fazer uma comparação nos gráficos para vocês entenderem. Se o Bitcoin voltar para casa de 30 mil dólares, significa que boa parte das altcoins vão cair 99%. Então não caiam nessa narrativa de redução na taxa de juros, vai ter liquidez, as pessoas vão comprar renda variável. Não nesse momento, tá? Só vão comprar renda variável quando a taxa de juros se estabilizar, ou seja, o Fed dizer assim, olha, a gente não vai mais cortar juros. Aí sim, a gente pode ter uma valorização inicialmente no Bitcoin. Talvez, eu não acredito mais em nenhuma criptomoeda, até porque você tem aí, a gente tem o paradoxo da escolha. Antigamente você tinha até a possibilidade de comprar umas altcoinzinhas, mas com essa infinidade de criptomoedas, qual é que você vai comprar e você vai ter a certeza que vai valorizar? Não existe mais essa possibilidade. Ou é Bitcoin ou é nada, tá? O Bitcoin acabou a história. Vou mostrar algumas coisas interessantes, como preço realizado dos investidores de curto prazo, eles que detenham o preço. Então, muita atenção nesse momento, porque pode ser que a gente tenha, aí um movimento de venda, com a redução das taxas de juros. Vamos analisar o preço do Bitcoin, comparar com a taxa de juros do governo americano. O sentimento de medo e ganância, porque a gente saiu de medo para ganância extremamente muito rápido. O gráfico semanal, que significa isso? Que cada vela desce significa uma abertura e fechamento na própria semana. Se a gente vir aqui no movimento mais de curto prazo, o que a gente pode ver, que teve de fato um engolfo, nesse candle anterior, mas esses movimentos semanais são movimentos lentos, às vezes ele já está fechando até legal aqui, fechando acima de 58 mil dólares. Se fechasse até acima de 60, já seria mais legal ainda. Eu vou colocar uma linha aqui para vocês enxergarem isso, tá? Primeira coisa que eu quero mostrar é comparar o preço do Bitcoin com a taxa de juros do governo americano, a taxa do dólar. Essa linha aqui em vermelhinho, aqui meio rosa, é exatamente a taxa dos juros. E veja que a taxa de juros aqui do lado, ele está marcando aí 5%. 5,33%. Agora vamos comparar uma análise histórica, o que acontece com essa redução na taxa de juros e o preço do Bitcoin. Quando a gente tem um aumento na taxa de juros, o Fed começa a aumentar, parece que o Bitcoin ele também tem seu aumento, Assim, tem uma baixa correlação, porque o Bitcoin ele atingiu um topo e a taxa de juros continuou aumentando, mas em junho, julho de 2019, a gente tem uma clareza quando a gente vê o início da redução da taxa de juros, tá vendo?
Então, o Bitcoin marcou topo exatamente no início da redução das taxas de juros. Isso pode estar relacionado com a busca de liquidez e a marcação a mercado. Então, pessoas tirando dinheiro da renda variável, colocando nos títulos do governo americano. Então, você tem aqui uma redução nas taxas de juros e, consequentemente, uma queda no preço do Bitcoin, tá vendo? Novamente aqui. Só que esse daqui é um evento cisne negro, né? O Corona Crash. Então, aqui também teve uma grande redução na taxa de juros e tal, né, para jogar liquidez no mercado. Isso levou a uma grande queda no Bitcoin, justamente porque era um evento das pessoas apavoradas, não sabiam o que fazer, né, com muito medo e tal. A taxa de juros do governo americano, ela permaneceu zero aqui por um longo período de tempo, né? Se a gente ver aqui, foi uma baita explosão de preço, tanto no preço do Bitcoin quanto no altcoins, que não serve para bosta nenhuma, né? Um monte de golpe aí e tal. Se a gente comparar aqui, né? A gente teve uma queda no preço do Bitcoin, tá? Aqui, ó. O início da queda iniciou com o início do aumento das taxas de juros. E o Bitcoin parou de cair quando a gente teve esse platô aqui no aumento da taxa de juros. Então, a taxa de juros se manteve, né, em lateralidade todo esse período e a gente teve um aumento significativo no preço do Bitcoin. Será que a gente vai ter mais lateralidade no preço do Bitcoin? Ou, né, a gente vai começar a cair muito mais agora com essa redução nas taxas de juros? Assim como teve lá em 2019, né? Então, vamos ter atenção nesse momento, porque se esse movimento se repetir, né, que é a redução da taxa de juros, e as pessoas retirarem dinheiro aqui do Bitcoin, da renda variável, a gente pode ter mais quedas. Ou pode ser que seja diferente, né? Por exemplo, quem queria vender Bitcoin já vendeu, né? O Fed já anunciou que vai ter redução na taxa de juros e tal, mas aqui atrás também o Bitcoin fez um topo assim na semana anterior, né? Fez na semana anterior e depois teve aqui a redução e ele ainda ficou lateral aqui, né? Então pode ser, né, que fique lateral, mas há essa possibilidade de queda, né? Se a gente analisar o RSI, vamos dar uma olhada. Desde 2017, tá? No topo final de 2017, que foi o bear market de 2018, o Bitcoin ficou durante 68 semanas, né, caindo, né, que foi o grande bear market aqui. Em junho de 2019, né, o Bitcoin também ficou aqui em torno de 68 semanas em lateralidade. Mas veja que ele fez aqui como se fosse uma barriga, né? Ele mostrou praticamente fundo aqui. Eu acredito que essa alta começaria aqui, né? Até antes do Corona Crash aqui. Então, eu acredito que ele fez essa barriga. Então, a gente teve aqui basicamente uma queda até aqui meados de maio de 2020 e a partir daí só subiu, né? Então, a gente pode considerar, né, esse 68 como uma lateralidade aqui, como queda inicialmente durante 30 semanas e depois durante 35 semanas, por exemplo, e depois mais 35 semanas para frente em alta para depois ter uma grande bolha, né? E veja que saiu daqui para cá, tivemos uma bolha. Se a gente pegar aqui uma linha, né, o preço é como se o preço ele tivesse em uma crescente, né, constante. Quando ele sai muito dessa faixa, a gente tem uma bolha, né? Mesma coisa aqui, ó. Então vamos construir aqui um gráfico. Se a gente pegar uma linha aqui média, passando por esses fundos aqui, ó, o Bitcoin pega exatamente nessa linha média aqui. Então, o preço caindo agora, ele já está se aproximando aqui para o seu preço médio, né, de crescimento. Então, considerando que ele tem uma demanda crescente e ele vai continuar se valorizando. Outra coisa que a gente pode analisar é essa faixa lateral aqui, ó, entre paralelas, né? Então, o Bitcoin fica preso aqui nessa paralela, sai dela e volta, né, a buscar novamente a parte aqui de baixo. Como o Bitcoin já está muito grande, né, ele é adotado assim por muitas pessoas, empresas e tal, o pior das hipóteses seria o Bitcoin buscar essa faixa aqui embaixo, né, que ela está basicamente na linha de 30 mil dólares. Veja que não seria nenhum absurdo o preço buscar, né, essa região. Afinal de contas, né, se a gente comparar agora com o RSI,
Já mostrei isso aqui, olha. Quando o preço ele fica, né, nessa linha amarela até na faixa de 45 pontos do RSI, ele fica lateral e quando ele perde essa região é que ele desaba até o fundo do RSI, né, na faixa de 25 a 30, né? E quando ele rompe a gente tem uma alta, né? Mesma coisa aconteceu aqui em dezembro de 2019, né? O Bitcoin ficou aqui, não perdeu e iria iniciar uma alta, né? Só perdeu aqui no Corona Crash, né? Foi um evento diferente. E depois do halving a gente tem uma grande alta aqui. Mesma coisa aqui atrás, ó, ele não perde, faz outra alta, né? Aqui, ó, ele chegou a perder um pouquinho, dá até para botar mais um pouquinho para baixo aqui, né? Aqui ele perde, mas volta, fica namorando nessa região, depois, né, ele busca o meio e volta a cair. Mesma coisa nesse ciclo, né? Então, o Bitcoin busca, ou, aliás, o RSI busca essa faixa aqui embaixo, né? E volta a subir, né? Nesse momento, tá? O RSI ainda não perdeu essa faixa, certo? Essa faixa de 45 pontos. Então, o que poderia azedar aqui no preço do Bitcoin, né? É realmente as pessoas tirarem a liquidez do Bitcoin e colocarem no título do governo americano. O que faria o preço perder esses 45 pontos, né, do RSI e buscar a zona lá embaixo. Então, no final das contas, o preço iria cair, né, e não subir como a gente espera, né, nos próximos meses. E a gente também pode levar em consideração a média móvel de 100 dias, com preço realizado em investidores de curto prazo. Veja que essa linha laranja, que é média móvel de 100 dias, ela sempre serve aqui como suporte de preço e quando ela perde essa região, ela começa a se vir como resistência, né? O preço não consegue fechar candles semanais acima dessa linha laranja. Aí quando ele rompe, né, aqui a gente inicia, né, toques nessa linha e a gente tem uma baita de uma alta. Perdeu, né, vai buscar um certo fundo, né, rompeu, ele faz uma alta. Quando perde, veja que ele se torna resistência, né, resistência aqui, aqui, para aí sim romper e aí começar a fazer toques, né, suporte nessa linha e começar a alta. Nesse momento aqui a região é muito crítica e feia porque o preço se encontra justamente abaixo dessa média móvel de 100 dias, né? E ela encontra aí na região de 62 mil dólares. Então essa faixa de 60 a 62, 63 é uma região muito forte de resistência. Então o preço precisaria romper, né, pelo menos romper essa média móvel e começar a ficar com suportes aqui. Mas eu não vejo isso acontecendo, tá? Porque essa faixa, essa média móvel, ela casa exatamente com o preço realizado dos investidores de curto prazo, né? Veja que ela é exatamente essa linha, tá? Não vou nem mostrar aqui, só vou dar um zoom aqui para você ver que ela é exatamente isso, ó. Então o preço tem ela como resistência, né? E depois ela passa a ser suporte, né? Fica um período aqui abaixo, ele começa a ter novamente como suporte, perdeu, né? E agora o preço começa a ter como resistência. O preço exatamente chegou próximo, né, desse preço realizado. O preço realizado aqui está em 61 mil. Vamos botar 62. E o preço nesse momento de fechamento médio está em 60 mil. Então o preço precisaria romper, né, essa resistência aqui de 62 para aí sim a gente buscar patamares lá em cima. Mas não tá muito legal não, tá? Se a gente olhar aqui o índice de medo de ganância, a gente sai de medo, o extremo medo vai direto para ganância, né? Então aqui, ó, o gráfico de sentimento, né? Você tem aqui uma euforia extrema, né? Nesses momentos de verde aqui, e agora a gente está começando a entrar em medo, né? Então aqui amarelinho, né? Medo, né? O medo está começando a entrar. Então se essa parte, esse desespero, extremo medo, né, para que fique vermelhinho aqui com muito tempo chegar, então sim a gente poderia ter mais lateralidade pela frente. Então outra coisa, outro site que eu gosto de olhar bastante é esse CBBI, né, .info, e ele está mostrando aqui 58. Você vai escolher, né, alguns indicadores como
PI Cycle Top, gosto bastante. O Pool Múltiplo, o Nupple, né, o quanto os investidores estão no lucro, né, aqui 80% praticamente, né? Então esse indicador aqui é muito forte para indicar regiões de sobrecompra. E MAVRV e o CVDD, que é basicamente um indicador de fundo, né? O preço realizado investidores de longuíssimo prazo, né? O preço dificilmente vai abaixo dessas regiões. Então você vê aqui que os indicadores que eu marquei aqui, eles estão mais médios, né? Na faixa ali de 55, 50, ó, 53, 46, né? Que é o Pool Múltiplo, por exemplo. Somente o Nupple, né? Que ele está indicando aqui 79%. Coloquei ele para dar um equilíbrio aqui, né? Porque esse indicador é muito importante para indicar que 79% das pessoas estão no lucro com Bitcoin. Então, isso já acende um alerta, né? Olha, as pessoas já começam a recuar um pouquinho em relação às compras, né, de Bitcoin. E veja que esse indicador, né, quando você seleciona aqui, ele começa a fazer bastante sentido, né? Quando você tem aqui ele na faixa entre 80 a 96, você tem aqui os topos do preço, e quando ele passa o período de halving, ele fica aqui na faixa entre 40 e 60 pontos, né? E a partir daí formar uma bolha, né? Mesma coisa aqui, ó, ele foi para 68, né? E 40 não voltou para 40. Então, nesse momento, no último topo de 73 mil dólares, ele bateu ali 85, 84, estou marcando aqui, mas deve ter marcado 85, e ele já corrigiu, né, para essa região aqui de 53, mas ele está marcando aqui exatamente 58, né, porque ele deu uma corrigida para cima. Então, veja, ele em período de lateralidade, ele mostra regiões de faixa entre 40 pontos e 60 pontos. Pode ser que ele fique o preço, né, comece a lateralizar por mais tempo e ele busque novamente essa faixa de 40, tá? 40 aqui, e ele volte a subir fazendo outra pernada assim de alta, ó, como a gente fez aqui, um topo e outro topo mais baixo aqui. Então pode corrigir mais um pouquinho, né, nessa parte aqui ter 40, por exemplo, e ele formar aqui outro topo, por exemplo, aqui. Beleza? Então o vídeo de hoje era isso, eu espero que você tenha gostado, né? Tome cuidado com altcoins, tá? Esse não é o momento de se expor em altcoins, eu vejo problemas, né? Principalmente, imagina se aqueles stake líquidos de Ethereum colapsam, né? Perdem a paridade com Ethereum. Então, acontece que a gente pode ter aí uma queda muito grande no preço do Ethereum e, claro, o Bitcoin não escaparia, né? Mas tem outra narrativa, né? A redução da taxa de juros, né? As pessoas que vão fazer, né? Que estão na renda fixa, o que elas vão fazer com o dinheiro, né? Botar no título do governo americano para pegar essa valorização, mas e aí? Quando parar essa redução das taxas de juros, né? Então, onde que eles vão colocar? Colocar no Bitcoin. Então, vamos ver se o preço do Bitcoin segura, né? Eu acredito que sim. E a partir daí a gente vê uma boa valorização do preço do Bitcoin mais para frente. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um forte abraço. Vejo você no próximo vídeo.